Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai iniciar a nossa hortinha suspensa aqui de casa. Faz tempo que eu venho planejando fazer ela, mas tem acontecido alguns problemas que têm prejudicado o início, mas só que hoje, graças a Deus, deu para iniciar. Aí eu decidi primeiro peneirar essa areia aí. Essa areia aí é muito rica para plantar, porque ela é uma areia que tem muita matéria orgânica, por causa que tem um monte de folhas que já estão decompostas, né? Acho que é assim que fala, né? Aí deixa a areia muito rica, né? Muito boa para plantar. Aí eu primeiro fui peneirar para tirar todas aquelas pedrinhas, coisas assim que atrapalham, né? Na hora de colocar a semente e acaba atrapalhando o crescimento da semente. Aí por isso que eu decidi peneirar primeiro, para deixar só aquela terra bem boa, bem fértil, né? Para facilitar no plantio e as minhas plantinhas não, as minhas verdurinhas crescerem saudáveis e lindas, se Deus quiser. Eu tava fazendo já errado, né? Que a pessoa aqui é de apartamento, criada no interior, mas parece que não sabe fazer nada. Não foi o melhor ângulo que eu escolhi ali, né? Era pra ter colocado de outra forma. Aí acabei. Era pra ter ido pra trás do carro de mão, né? Pra ficar um ângulo melhor pra gravar pra vocês, mas acabei esquecendo esse detalhe. Tava tão focado em peneirar essa areia aí que esqueci. Mas a gente peneirou toda a área que a gente precisava para hoje. Eu fiz esse serviço aí porque eu quero aprender e fazer sozinha. Essa ajuda que meu pai e o irmão aqui, o irmão da igreja estava dando, só para me aprender, né? Eles já tinham me dado uma aulazinha antes, aí eu tava me auxiliando agora para finalizar, né? Depois de peneirar o suficiente, a gente levou a areia lá para nossa hortinha, né? E vamos dar início ao processo. Vocês vão ver lá o que eu vou fazer. Vou utilizar algumas garrafas PETs, que foi o irmão também que eu tenho que agradecer muito a ele, porque tem me ajudado muito para fazer essa horta. Se não fosse ele, essa horta nem estava acontecendo, foi ele que me ajudou muito. Aí a gente levou a areia para lá, e a gente comprou adubo, e agora a gente vai misturar o adubo com a areia, né? Acabou que a gente esqueceu era para ter feito na proporção de uma pá de areia, se eu não me engano, para uma de adubo, né? Ou era duas pás e uma de adubo, uma coisa assim. Acabou que a gente não fizemos assim no olho mesmo. Aí eu peneirei também o adubo para remover aquelas bolotinhas que tinha. Aí deixar bem mais fácil, né, de manusear, né? E não atrapalhar a plantação. Depois eu misturei tudo, a areia com o adubo, depois de deixar bem misturado. Aí eu iniciei o processo de cortar as garrafas. Tirei primeiro o rótulo, né? Para não atrapalhar. Aí eu corto a garrafa no meio, ou pelo menos na proporção mais correta possível, que ambos fiquem pelo menos iguais, né? Aí eu corto no meio até dar para abrir ela e encaixar lá naquela cavalete. Depois eu faço furinhos embaixo da garrafa, faço 5 furinhos, faço por dentro para as rebarbas da garrafa ficar para fora, né? E não para dentro para não entupir. Esses furinhos são para quando a gente aguar, a água não ficar presa, né? Mas escorrer e não apodrecer a planta. A planta não, a verdura. Faço também um furinho nessa tampa e deixo assim, ó. Aí depois eu vou encher da areia com adubo, né? Dou umas batidinhas para deixar bem compactada a areia, né? Desculpa se eu falo muito né, gente. É vício de linguagem, preciso parar, né? De novo. Pois bem, aí eu fui colocando a areia, enchi, né, as garrafinhas e deixei bem compactada. E depois é só levar para o cavalete. E é assim que eu faço, pessoal, ó. Fiz o furinho ali, os furinhos dentro também e corto no meio e deixo assim. Aí eu peguei todas as garrafas que o irmão tinha trazido e enchi todas elas. Não, todas não. Eu enchi todas as que eu ia precisar. Eu guardei, ainda sobrou alguns e eu guardei. Só que também acabou que eu tinha ganhado, né? Eu mostrei pra vocês, se eu não me engano. Tinha ganhado algumas cebolinhas. Só que alguns eu plantei antes, porque, como eu disse a vocês, o irmão tinha me dado uma aula, aí eu já tinha plantado algumas. Só que eu não plantei todas. Eu deixei porque eu queria fazer sozinha pra mostrar pra vocês. Mas eu deixei as cebolinhas lá fora, acabou que as galinhas comeram o resto
Aí nem deu pra mim plantar. Só deu pra plantar hoje só o coentro mesmo. Aí, como eu disse pra vocês, eu enchi todas as garrafas e fui colocando no cavalete. Já deixei cheio, porque eu vou dar um jeito de conseguir as cebolinhas, seja a semente ou desse jeito já. Aí eu vou plantar o resto que ficou. Aí eu coloquei todas elas aí nesse cavaletezinho. Esse é só um início, né? Porque eu pretendo, mais pra frente, se der certo, expandir. Esse foi o coentro verdão, que também foi o irmão que comprou e me deu. Mais uma vez, muito obrigada a ele, se ele estiver assistindo esse vídeo. Aí eu pesquisei e descobri que tem que colocar poucas sementes, né, em cada buraquinho que você vai plantar. Pelo menos uns 5, 6, 7 sementes em cada, no máximo. Aí eu fui plantar aí o coentro. Eu já tinha também, como o irmão tinha me dado aula, plantado alguns. Mas a maioria eu tinha deixado para plantar junto com vocês. Aí você faz um buraquinho de mais ou menos 5 centímetros, aí coloca as sementezinhas e pronto, já tá plantado. Aí, como eu disse, tem que colocar no máximo umas 7 sementes, né? Aí coloca entre 5, 6, 7 por aí. E eu plantei em todas elas aí. Mas na frente eu quero conseguir um cano maior para ter mais espaço, né? E plantar nele. Esse aí é só por enquanto, né? Enquanto eu não consigo algo melhor. Também tenho que conseguir umas telas, porque se as galinhas começarem a subir e comer aí não vai dar certo. Eu tenho que conseguir umas telas para telar e proteger, né? As minhas verduras. Queria tanto que dê certo. Espero e peço a Deus que dê tudo certo, que nasçam todas perfeitas, bonitas. Tanto para o meu uso pessoal, mas também para mais na frente vender, ter uma renda. Como eu disse a vocês, eu quero muito ter minha própria renda, não depender mais de ninguém. Aí eu decidi plantar também aqui, porque essa daqui eu tinha deixado só para as cebolinhas. Mas eu decidi plantar algumas aqui também. Aí eu peguei, plantei o coentro aí também. Plantei nas 4 primeiras fileiras. Deixei até gravado aqui, para se caso eu esqueça. Aí tá nas 4 primeiras fileiras. Eu plantei esse coentro aí, porque eu quis deixar na mesma proporção. Se eu não me engano, vai ser 24 com cebolinhas e 24 com coentro. Se eu não me engano, é isso aí. Aí eu quis deixar na mesma proporção, para quando a gente for fazer, juntar os dois, né? Aí ficar 24. Aí, graças a Deus, tô tão feliz, gente, de ter feito isso. Sei que é uma coisa simples, mas para mim, tanto pra, assim, colocar minha cabeça em alguma coisa e ter minha verdurinha, fiquei feliz. Aí eu fiz essa gambiarra aí, coloquei uma garrafa furada, na realidade foi meu pai que fez, e coloquei com a mangueira pra aguar, né, não cair tanta água. Aí as cebolinhas que eu já tinha plantado, pessoal, que o irmão tinha me ensinado primeiro, né. Aí eu aguei todas elas, aguei também as que eu tinha colocado o coentro. Como aqui tá inverno, aí no dia que chover só precisa aguar à tarde, se chover pela manhã, né. Aí nos outros dias tem que aguar de manhã cedo e à tarde. Aí aguei todas elas, deixei bem aguadinho, porque elas gostam muito de sol, né. O ruim é que eu plantei no inverno, mas tomara que dê certo. Eu também aguei essas daqui e aquelas outras que eu já havia plantado. Eu não sei se essas vão prestar, porque elas estão meio feinhas, né, gente? Eu achei meio feinha, mas Deus quiser vai dar certo. Se não der certo, eu replanto de novo outras, nem que seja só semente. Vai demorar mais, mas é o jeito, né? O que importa é mais na frente a gente conseguir colher. O que é que vocês estão achando, pessoal? Vocês gostaram desse projetinho meu? Eu sei que é simples, mas fiquei tão feliz. Graças a Deus que deu certo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Mostrando a minha hortinha suspensa pra vocês. E vou mostrar minha gambiarra aqui, ó. Não tenho um regador, vou comprar ainda, quando Deus quiser, quando tiver dinheiro. Mas tá ajudando, né? É o que importa. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se gostaram, deixa o like, compartilhe o canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.